Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elisandra, sou psicóloga e é um prazer tê-los aqui comigo nessa live. O tema de hoje da live será relacionamento abusivo e tóxico. O que é um relacionamento abusivo e tóxico? Como diz a palavra, né? São relações que abusam do seu bem-estar e da sua saúde mental. Então, esses abusos eles podem acontecer de forma verbal, moral, física, sexual e emocional. Normalmente, essas formas abusivas dos relacionamentos, elas começam de uma forma bem sutil, né? Quando você vai se dando conta, você já está no meio dessa situação e muitas vezes você tem muita dificuldade de perceber e de sair desse relacionamento abusivo. Quais são os sinais de uma relação abusiva? Sabe aquela pessoa, né, que fala que tem um ciúmes excessivo, tudo ela fala que é porque ela te ama, porque ela quer o seu bem, porque ela quer cuidar de você, porque ela quer te proteger, por isso que ela faz determinadas coisas? Então, né, o ciúmes excessivo é um dos sinais que você pode estar sofrendo uma relação abusiva. A pessoa fica ali falando que te ama, que confia em você, mas que não confia nos outros, né? Não confia nas pessoas com quem você está, fica te proibindo de colocar roupas, né? Olha, não quero que você use tal roupa porque eu acho que não fica legal, mina, né? A sua autoestima. Muitas vezes quer ter o controle total da sua vida, das suas redes sociais, quer ter senha, quer saber com quem você está falando, quem você está curtindo. Você não pode mandar nada para ninguém, que já é motivo da pessoa explodir e demonstrar, né, o desagrado dela de uma maneira que muitas vezes é incompreensível, né? A pessoa, quando ela age dessa maneira, né, ela não te vê como uma pessoa com vontade própria, ela te vê como algo que ela tem que ter o controle, que ela vai controlar, que o desejo dentro de uma relação abusiva é ter o seu controle, de você realmente não ter a sua própria vontade, né? E muitas vezes a mulher, por achar, né? Eu tô falando mulher, gente, mas eu quero deixar claro aqui que relacionamento abusivo ele pode acontecer em qualquer sexo, em qualquer tipo de relação, né? Tanto o homem contra a mulher, em qualquer tipo de relação, pode sofrer abuso numa relação tóxica, né? E então não tem gênero aqui, tá? É só mesmo tô falando porque para poder estar me direcionando, mas pode acontecer, não é específico só com as mulheres, todos podem sofrer, se não saberem se colocar, se posicionar dentro da vida e ter limites para poder dizer ao outro, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres, elas acham que elas têm, isso é de responsabilidade dela fazer dar certa relação, né? Como se ela fosse sua obrigação, esquecendo que um relacionamento é feito por duas pessoas, que ambas têm que contribuir com a sua parte, né? Cada um, muitas vezes, né, tem que ceder para que o relacionamento dê certo, né? E acaba se colocando numa situação em que a responsabilidade é só dela. Outro sinal muito importante, né, é que quando numa relação abusiva, o abusador ele deposita muito o comportamento dele no outro. Olha, eu tô agindo dessa maneira porque você não me escuta, porque você não leva em consideração aquilo que eu te falo, não leva em consideração os meus sentimentos, e você fica meio ali, né, numa insegurança, né, se perguntando o que eu fiz de errado para o fulaninho tá agindo dessa maneira, né? E isso é algo que fortalece mais o abusador, né? Porque ele se fortalece da sua insegurança, da sua vulnerabilidade. Então, quando você se sente assim, no lugar de você tá contribuindo para que ele pare de agir dessa maneira, muito pelo contrário, você vai estar contribuindo para que ele continue realmente praticando esse tipo de abuso na sua vida, né? E você muitas vezes acaba abrindo mão, fazendo o que ele quer em nome da harmonia e do amor que você sente pela pessoa, né? Você deixa de fazer as coisas para evitar brigas e discussões,
né? E caindo nessa armadilha que ele tá fazendo para você, que é de dominação. Outra dica também muito importante que devemos ficar atenta é o isolamento que ele faz, né, com a pessoa abusada. Muitas vezes ele proíbe de você ter amizade. Se for com homem, então, nem se fala, porque para ele não existe, né, na realidade, a possibilidade de uma mulher ter relacionamento de amizade com um homem, né, porque ele tem algum interesse, ele tá te dando em cima de você. Se for com uma mulher, então ele fala bem, né, isso aí é uma pessoa, muitas vezes, né, uma pessoa que não tá te trazendo boas influências, tá querendo te arrumar uma outra pessoa, então assim, ele sempre vai estar projetando no outro alguma coisa que é dele, né? Muitas vezes te afasta da família porque acha que a família pode de alguma forma abrir os seus olhos, né, para a situação que às vezes eles percebam e que você ainda não tenha percebido, né, dessa questão dele querer o tempo todo estar ali no controle, querendo fazer que você faça aquilo que ele quer, né? Muitas vezes não te deixa trabalhar, não te deixa estudar. Então, assim, são dicas, gente, que vão sendo dadas e que a gente não pode fechar o olho para isso, né? Não dá pra gente dizer assim, ai, eu não tava entendendo, ai, nossa, eu fui, né? Que coisa, né? Sou totalmente vítima da situação, né? Porque se você não se colocar, você vai se tornando cada vez mais dependente dele, você vai perdendo a sua autonomia, você perde a sua independência, né? Porque aí tudo é ele, né? Tudo que você vai fazer, você já pensa, ai, será que fulano não vai ficar com raiva se eu fizer? Será que se eu for ali, muitas vezes você fica mentindo, né? Você mente para você poder fazer aquilo que você quer de situações que são até assim, que você fala, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não tô fazendo nada de errado, né? Por que eu preciso ficar mentindo para poder fazer tal coisa que é do meu desejo e que não tem nada a ver, que não compromete o meu caráter, o meu amor, o que eu sinto pela pessoa? Então, assim, uma das estratégias, né, do abusador justamente está te fragilizando para ter o controle total de você. Então, assim, fiquem espertas, né? Olhem, né? O amor, ele não aprisiona, ele ajuda a gente a crescer, a se desenvolver, né? Tem que ser algo que acrescente, que traz leveza para nossa vida e não algo que vai fazer você ficar o tempo todo ali apreensiva, né? Pensando o que eu tenho que fazer, pisando em ovos o tempo todo. É horrível isso, né? A gente consegue ficar assim por um período, mas vai chegar uma hora que isso vai ficar exaustivo, cansativo, né? E que vai perder aquele prazer inicial de estar perto da pessoa, né? Um outro sinal, gente, são os comportamentos agressivos, né? Muitas vezes ele fala alguma coisa, ou às vezes você vai ali, discorda, a pessoa te pega pelo braço, né? Te segura com força, te empurra, começa a quebrar objetos dentro de casa. Muitas vezes, na hora da raiva, a pessoa vai lá, esmurra a parede, né? E você fica ali com aquela cara de assustada, né? De apreensiva, né? E pensando, poxa, se ele tá fazendo isso é porque ele, a qualquer momento ele pode fazer isso comigo, né? Então, assim, a intenção justamente é te deixar apavorada mesmo, né? É fazer com que você se sinta acuada para que cada vez mais você acabe fazendo aquilo que ele deseja. Porque o grande desejo do abusador é ter o controle da sua vida, porque ele acha que você é um objeto e pertence a ele, né? Outra coisa muito comum, né, e que abre o olho, gente, não é não. Se você não tem vontade de fazer uma coisa, não faça. Não é porque você é casada, se você não quer fazer sexo, você tem que chegar no seu marido e falar, não, hoje eu não quero, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô afim, né? Você não tem essa obrigação, né? Então, assim, forçar o sexo também é outro sinal que você tá sendo abusada. E você não pode ficar naquela, é meu dever, eu casei, então eu tenho que fazer, né? E isso não só, gente, eu acho que eu tô falando de uma relação de casamento, mas a gente tem que olhar isso para todas as relações que estão em volta, de amizade, relação de namorado, relação com o familiar. A gente tem que saber os nossos limites para a gente poder dizer para o outro,
Porque abuso não acontece só em relacionamento afetivo. Muitas vezes o abuso acontece num relacionamento familiar, num relacionamento de amizade, numa relação de trabalho, né? E tudo isso está ligado muito com a nossa autoestima, com aquilo que a gente sabe ao nosso respeito. Porque se a gente deixar o outro falar pela gente, né, dizer quem somos, a gente vai permitir cada vez mais que o outro nos invada e a gente vai criando um laço de dependência, né? Então, assim, a autoestima é muito importante. A autoestima é a base de todos os nossos relacionamentos. Então, a gente tem que estar sempre de olho, né? Como é que eu estou me olhando? Como é que eu estou me valorizando? Como é que eu estou me amando? Né? Para que eu não permita que o outro faça, né, de mim aquilo que ele quer, né? Não deixar o outro me coisificar, me tornar num objeto, né? Porque dentro do abuso, no relacionamento, é isso que acontece. Você se transforma num objeto, né? Alguém que pertence, é um objeto que pertence ao outro, que ele faz dele o que quer, né? Te dá migalhas afetivas quando ele quer, quando for da conveniência dele, ele te trata bem quando ele quer, quando ele não quer, ele faz a forma que ele acha que é conveniente a ele. Vocês já viram situações, né, em balada, em que chega um rapaz, mexe com a menina, aí a menina não dá bola pra ele, o cara vai lá, pega no braço da menina e chama e pressiona a menina num canto, aí de repente o cara percebe que vem um rapaz que é o namorado da menina e o cara fala assim, e aí, meu? Aí o que acontece? Pra quem que esse cara vai pedir desculpa? Ele pede desculpa pra mulher? Não. Ele pede desculpa pro cara, poxa, cara, desculpa aí, ó, não sabia que era sua namorada, né? Só que quem foi desrespeitada foi a mulher. Então, meninas, prestem atenção nesses homens, né? Vejam como eles se comportam, como eles respeitam as mulheres. Observe, né? Como é que eles tratam quando você estiver dentro de um relacionamento, como é que eles tratam a mãe deles, como é que eles tratam as irmãs, as amigas, as pessoas que estão em volta dele, né? Se ele tem respeito com as pessoas, porque se ele não respeita as pessoas, ele não vai te respeitar, não vai ser diferente. Se ele não respeita a mãe, se ele não respeita a irmã, ele não vai te respeitar, não vai ser diferente, né? É ilusão a gente falar comigo vai ser diferente. Tem que olhar para tudo isso. A gente não tem que ter esses altos enganos, né? E achar que você vai fazer uma mágica, que o seu amor vai ser o bastante para fazer o cara se transformar, mudar e ser uma outra pessoa. Ele é o que é, né? As pessoas só mudam se elas tiverem o desejo de mudar. Ninguém muda ninguém, né? Sair de um relacionamento abusivo é muito difícil, né? Porque quando você percebe esse movimento de dominação, muitas vezes você já evoluiu na relação, muitas vezes, às vezes você já até casou, tem filhos, né? Aí você fica naquela dependência emocional, naquela dependência financeira, né? Você fica pensando, poxa, como é que eu vou fazer se eu sair dessa relação? E como é que eu vou viver, como é que, né, tá ruim, mas tá bom, aquela zona de conforto ali que você não sabe o que fazer, né, tá ruim, mas tá bom, mas o sofrimento é grande, né, muitas vezes você tem vergonha de contar, né, quantas situações, quantos casos que já não chegaram a mim que a família nunca não sabia do sofrimento, né, que a pessoa estava passando, porque ela tinha vergonha de contar. Vergonha de contar que muitas vezes quando ela deixava de fazer aquilo que o marido queria, ou muitas vezes, né, a família não compreendia o porquê que ela não ia, né, visitá-los e porquê que era tão distante, mas que o que estava por trás era uma proibição do marido, do namorado, né? Então, assim, observem, né? Não fique achando que vocês têm que ter, né, a responsabilidade de salvar uma relação sozinha. Não é porque vocês estão ali inteiras. Se o outro não tiver, uma relação é feita de duas pessoas. Se o outro não tiver, a relação não vai dar certo, né?
Você não tem que abrir mão de tudo para que a relação dê certo. Você não tem que ser submissa para que ocorra a harmonia na relação, né? Você tem que pensar em você, naquilo que você... A sua harmonia, né? A sua saúde física e a sua saúde mental. Essa harmonia é a principal que você tem que pensar. Porque se você não pensar nessa harmonia, você pode cair justamente num relacionamento abusivo. É interessante, né, gente, que muitas vezes o abusador, quando ele já tem o domínio da pessoa, ele perde interesse, né? Muitas vezes acontece, muitas vezes ele tem o domínio, muitas vezes acontece os casos de traições, né? Essas coisas, a gente fica assim, aquela pessoa que trai, né? Quer dizer, ela domina uma, quando ela tem aquela pessoa na mão, aí perdeu o interesse, ela precisa de uma outra pessoa para que ela exercite, né? Para que ela precise ser reafirmada nela, porque na realidade, gente, um abusador... Ele tem uma baixa autoestima, né? Porque ele precisa ficar o tempo todo desmerecendo o outro para que ele possa se sentir melhor que o outro, né? Tem um perfilzinho aí que a gente já vai falar logo mais, né? Depois que ele tira o brilho da pessoa, ele sempre tem que ter uma próxima vítima. Então isso aí faz parte, né? Até essas questões que às vezes a gente não compreende, porque tem esses homens... né, homens, mulheres, né, gente, eu estou falando de uma forma geral, né, que tem essa necessidade de ficar trocando de parceiros, porque assim, desencantam quando vê que a pessoa tá ali entregue, que tá tudo bem, e que a relação é bacana, e que de alguma forma ele tem o domínio de tudo, né. Agora, como sair de um relacionamento abusivo? É difícil, né, é complicado, não é fácil, eu compreendo, porque é uma teia, né? Porque assim, há muitos joguinhos emocionais, tem um ciclo aí de abuso muito grande que às vezes a gente não compreende, mas né, que uma hora a pessoa tá bem, daqui a pouco a pessoa fica explosiva, aquela explosão provoca uma reação sua, aí a pessoa fica com medo de você sair fora da relação, aí ela busca a reconciliação, ela quer estar ali fazendo promessas, né? Olha, não vou mais fazer isso, né? Vamos seguir em frente, isso serviu para fortalecer a nossa relação, para eu me melhorar como pessoa, né? Aí você, naquela expectativa, não, é verdade, vamos fazer dar certo, né? Vamos compreender, retoma a relação, a relação volta naquela lua de mel, mas daqui a pouco começa o ciclozinho, tudo de novo, né? Então, assim, tem que ficar esperta com tudo isso. Não é fácil, é muito difícil sair dessa teia, né? É uma teia que vai se criando em volta da gente, né? Muitas vezes o fato da pessoa ser agressiva, às vezes ela faz ameaça e você fica com medo de sair também, né, da situação e de repente acontecer mesmo um feminicídio, né? Porque no feminicídio o homem acredita que você é um objeto, né? Que você é dele. Então ele faz de você o que quer, quando quer, na hora que quer, né? Então assim, inclusive tirar sua vida é um direito dele, né? Você não tem vontade, né? Então assim, busque apoio familiar. Muitas vezes você tem vergonha de dizer, mas busque apoio familiar, se abra com alguém que é da sua confiança, busque apoio nos amigos, busque proteção, né? Tem 180, se você está sofrendo violência doméstica, não deixe de denunciar, né? Você não precisa viver assim, você tem direito de ser feliz, né? Busque os seus direitos, ame-se em primeiro lugar, olhe para você e veja o seu merecimento, né? Agora, pessoas, vamos pensar o seguinte, nós sabendo já desse ciclo, né? Desse joguinho que muitas vezes o abusador faz, né? Uma hora tá calmaria, uma hora tá mar calmo, uma hora tá mar agitado, daqui a pouco acalma de novo, daqui a pouco começa de novo todo aquele tormento, né? A gente sabendo disso, vamos pensar bem, né?
Você vai lá, você pede ajuda, vai, conta pro familiar, diz o que tá acontecendo e de repente o fulaninho vai lá, bate um papo com você, conta lá pra você que olha, nossa, vamos voltar porque eu te amo, porque eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Isso já foi feito uma vez, duas, três, quatro e você tá ali naquela insistência. Não, aí você perdoa. Aonde vai a sua credibilidade, né? E pior, depois se acontece de novo, mais uma vez você vai se sentir mal por isso. Por quê? Porque mais uma vez a sua autoestima vai cair lá no chão, né? Por quê? Porque você caiu, você foi enganada, né? Mais uma vez, né? Nem todo, né, gente? A gente tem que pensar assim, que nem todo relacionamento abusivo vai acabar em morte, né? Mas tem uma morte simbólica aí que acontece quando você fica dentro de um relacionamento abusivo, né? Que é a morte da sua independência, que é a morte da sua autonomia, da sua liberdade, do seu amor próprio e da sua autoestima. Então, gente, você tem direitos, não se perca, não se perca, olhe para você tem direitos, você merece ser feliz, você tem direito a crescimento pessoal, você tem direito a trabalho, você tem direito a estudo, você tem direito de existir e ser livre para fazer as suas escolhas. Então, a gente pode dizer que não existe, né, dentro de um relacionamento abusivo, só vítimas, né? Porque assim, depende muito do seu posicionamento, né, de como você vai se posicionar, de como você vai colocar os seus limites dentro dessa relação, né? Porque se você não deixar, nada disso vai acontecer com você, né? Existe um perfil desse abusador, né? Na realidade, o abusador, ele também tem uma baixa autoestima, né? Ele tem um histórico familiar onde ele foi negligenciado, onde ele não teve lugar, onde ele não foi olhado, onde ele aprendeu, né, que para as pessoas amarem a ele, ele tem que manipular, né? Por isso que ele fica o tempo todo querendo ter o controle da situação, ele quer te tratar como um objeto, né? Porque ele não teve esse olhar, ele também não tem essa autoestima de falar assim, eu mereço, eu sou bom naquilo que eu faço, né? Eu sei das minhas capacidades, né? Do meu valor. Ele não consegue olhar para isso também, ele tem essa dificuldade, né? E muitas vezes esse fato dele manipular as pessoas e ele perceber que ele consegue, isso dá um poder para ele, né? Um poder que muitas vezes ele chega a ser perverso, né? Ele sentir prazer em ver o outro tá sofrendo por aquilo que ele tá provocando no outro, né? Então, quanto mais você se posiciona submissa e permissiva, mais poder esse abusador vai ter. E mais joguinhos emocionais ele vai estar fazendo com você, né? Então, o nosso amor próprio é algo que a gente tem que cuidar com muito amor, com muito carinho, né? A gente não tem que aceitar migalhas, a gente tem que reconhecer o nosso valor, saber dizer não, saber das nossas capacidades e habilidades, porque o abusador, ele vai se alimentar da sua fragilidade, da sua insegurança e da sua vulnerabilidade. E você precisa fortalecer e buscar esse olhar que você busca no outro, esse olhar em você, né? Porque senão, se você ficar depositando no outro aquilo, né, achando que o outro sabe mais de você do que você mesmo, você vai estar dando muito poder na mão dessa outra pessoa, né? Uma das coisas, né, que a gente pode dizer que fortalece mais essa questão do abuso, né, são as críticas repetitivas, né? Fique esperta com isso, né, gente? Com as críticas que muitas vezes nós recebemos repetitivamente, que são destrutivas, né? Aquele controle, né? Que a pessoa tem, que chega ao ponto dela querer explodir com você, dos joguinhos emocionais,
do ar de superioridade que a pessoa tem sobre você, né? De achar que ela é melhor que você é o cocô do cavalo do bandido, né? Daquele medo que você tem de perder a pessoa. Preste atenção nisso, gente, para não se criar um vínculo de dependência. Dependência é horrível ter dependência de alguém, porque quando você vê que você está muito dependente, que você quer livrar dessa dependência, é um sofrimento muito grande, né? Porque não é fácil, é difícil, porque até você reconstruir tudo isso em você e se fortalecer, é um tempo, e isso causa muito sofrimento, né? Então, assim, o abusador, ele causa muita culpa em você. Ele te culpabiliza por tudo. Ele te culpabiliza pelos atos dele, né? Eu faço o que faço porque você não me escuta. Porque você não dá ouvido para aquilo que eu estou te falando. Porque você não leva em consideração os meus sentimentos, né? Ele tem baixa tolerância à frustração. Qualquer coisa ele se irrita, né? E muitas vezes você não sabe nem o porquê. Qualquer coisinha a pessoa tá irritada e você fica ali, né, naquele estado de alerta com o olho arregalado, falando, o que eu fiz agora? O que eu fiz agora para a pessoa tá agindo dessa maneira? Mas na realidade, gente, o abusador é uma pessoa insegura. Ele tem uma baixa autoestima. Só que acontece? Como a sua autoestima também está frágil, né, diante desta situação, você acaba fazendo aquilo que ele quer e acaba não percebendo, né, que ele é tão frágil quanto você. E você acaba permitindo, em nome da harmonia, do amor, né, para que não haja brigas, discordâncias, você acaba o quê? Abrindo mão da sua vida. Então, assim, observe, né, a vida não é só isso. Amar, pra gente amar, a gente não precisa sofrer. Amor não é sofrer. Amar não é abrir mão daquilo que queremos, né? Um relacionamento saudável, ele tem que trazer energia para você, ele não tem que sugar as suas energias. Você tem que ver que você merece ser feliz, que você tem que se sentir plena e realizada dentro do relacionamento, né? Você não tem que deixar o seu pescocinho à vista esperando, né, que esse fulaninho, o tempo todo, quer dizer, se você não se posiciona, a pessoa vai ser que nem um vampiro, ela vai sugar suas energias. Então se coloque, se ame, se valorize, reconheça suas capacidades, habilidades, o seu poder. Repense as suas escolhas. Se você está se doando mais para o outro do que para si mesmo, você tem que olhar para suas escolhas, né? Porque se você a nossa autoestima, ela tá ligada muito para aquilo que nós escolhemos pra gente, né? Porque se eu dou o poder pro outro, o outro vai atuar na minha vida não conforme eu quero, mas conforme o desejo dele, tá bom? Então, meninas, o que eu tinha para falar hoje a respeito de relacionamento abusivo era isso. Eu espero que tenha trazido para vocês um alerta, que vocês possam se olhar de uma maneira com mais carinho, que vocês possam se valorizar, né? Ver o poder que vocês têm, ver o seu merecimento, né? Porque eu acho que a única forma da gente construir um relacionamento saudável é quando a gente sabe quem somos e como queremos, né? E saber do que nós somos capazes, porque se a gente ficar numa posição submissa e permissiva, a gente corre um grande risco de entrar numa relação abusiva, de nos tornarmos dependentes dessa relação e ficarmos presos dentro desse joguinho, né, emocional que acontece dentro de um relacionamento abusivo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui aberta para estar respondendo para vocês. Queria agradecer a presença aí das pessoas que participaram aqui da live. Foi um prazer tê-los aqui junto comigo. Se vocês quiserem fazer perguntas... Ok. Então tá bom, meninas. Qualquer coisa, vocês me mandem perguntas através do direct. Foi um prazer tê-los aqui comigo. E espero vocês na próxima live.
E também passem lá no meu perfil agora, eu vou tirar uma foto e me digam o que vocês, né, aprenderam com a live de hoje, o que ela trouxe de aprendizado e ajudou a vocês a repensarem aí nos seus relacionamentos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!